xexê me para, Padexu jalana fua, Padexu jalana fua, Padexu jalana fua, que Padexu berim, que Padexu berim, lá não é chuberim, lá não é chuberim, um ataque chudei. Mata que chudei, mata que chudei, mata que chudei. Bago mala no pau, bago mala no pau, bago mala no pau, bago mala no pajé, bago mala no pau, bago mala no pajé. Para eixo para eixo para. Marcelo, Ocujá, aê, aê, olê para. Aê, aê, olê para, aê, aê, olê para. A Marcelo, Ocujá, a Marcelo, Ocujá, aê, aê, olê para. Aê, aê, olê para, aê, aê, olê para. A Marcelo, Ocujá, a Marcelo, Ocujá, aê, aê, olê para. Aê, aê, olê para, aê, aê, olê para. A Marcelo. Hoje aqui é de Barulhona, ai, ai, olê para. Olê para e ele é fanichô, ai, ai, olê para e ele, olê para e ele, moji para e ele é fauepo. Olê para o ele, moji para e ele é fauepo. Olê para e ele, moji para e ele é fanichô. Boa noite, agô, e a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos. Estamos começando o nosso programa Voz do Axé pela Rádio Metropolitana, a rádio número 1 de Viamão. Hoje, o dia de Ogum, né? O nosso defensor, né? O nosso que cuida das nossas demandas, nos livra de muitas demandas, de muitas cargas, que abre os caminhos junto com o Pai Bará, né? Que possa, nesse dia de hoje, nessa noite que já está terminando o dia, possa trazer o axé de prosperidade, de saúde em primeiro lugar para todos nós, né? E que a nossa fé cada vez mais cresça nos nossos orixá e que nós conseguimos, né, caminhar sempre, né, para a frente, né, que os nossos orixá nos mostre o caminho, né, que nos mostre as nossas fraquezas, que os nossos orixás nos traga a união, né, e tanto os orixá como os caboclos, os exu, né, e eu quero pedir a benção lá para a madrinha Ângela, lá em Gravataí, mãe Ângela de Iemanjara, minha irmã Cirlei de Ogum, os meus filhos lá de Guaíba, Gramado, né? Gramado, Sapucaia, Porto Alegre, né? Enfim, todos que estão sintonizados nesse programa no dia de hoje, na noite de hoje, né? Não é dia, é noite. Tá? Agora, comercial. Vamos ao comercial. Ô mãe, pode entrar. Morada dos Bugios, uma envolvente atmosfera de encantos, onde o visitante sente a magnitude do ambiente ecologicamente preservado, em uma área de Mata Atlântica à beira da Lagoa Branca.
com águas cristalinas e areia idêntica ao do nosso litoral, proporcionando a delícia de um banho em água doce, em piscina natural e atividades como pedalinhos e caiaques. Venha desfrutar de agradáveis momentos em contato com a natureza. Temos área de churrasqueira, com pia, mesas e bancos para o seu churrasco ou piquenique. Nosso horário de funcionamento é sábados, domingos e feriados das 9 às 18 e de terça a quinta das 9 às 17. Temos restaurante, cantina e tudo o que você necessita. Contate-nos pelo WhatsApp 9974 17241 e faça sua reserva. Hospedagem, grupos escolares e empresas, preços especiais. Estamos localizados em Águas Claras, no município de Viamão. Então, voltando com o nosso programa Voz do Axé, porque nós temos, né, que fazer o comercial, os colaboradores, né, da Rádio Metropolitana, do programa, e até abrir aí tá aberto aí para quem quiser, né, que fazer um comercial da sua loja, do seu supermercado, né, da sua casa de religião, do seu escritório. É só entrar em contato com a Rádio Metropolitana Web de Viamão, a rádio número 1. Hoje nós temos hoje, né, estamos hoje, né, a visita, né, a nossa psicopedagoga e Ialorixá, Mãe Adriana de Xangô, né? Então, já não é a primeira vez, né, mãe, que a gente recebe a senhora, e para nós sempre é um prazer. E hoje a mãe vai trazer para nós, que, com essa história da pandemia, né? Então ela vai falar sobre um pouco das doenças emocionais, né, mãe? Sim. Tá? Então seja bem-vindo no programa, né? Que o programa é todo seu hoje. Muito obrigada, agradeço o convite, a bênção, Pai Roberto, a bênção aos mais velhos, mais novos, a todos que nos escutam. É sempre uma satisfação estar aqui no programa Vozes do Axé, na Rádio Metropolitana, né? E a gente vem já de uma caminhada, né, na área da educação. E de agora um tempo para cá, já faz um bom tempo que eu estou na capacitação, né, teórica, né, até por ver as necessidades nas escolas, nos lugares onde eu trabalho, de um atendimento mais especializado na área da saúde mental. Então eu concluí agora em fevereiro, né, a psicanálise, né, e então, desde então, né, a gente começou a trabalhar e atender um pouquinho mais a questão da saúde emocional, a questão da saúde mental, né? A saúde mental, ela tem 3 ramos de atendimento, né? A psiquiatria, a psicologia e a psicanálise, né? A psiquiatria é o campo da medicina, né? Da medicina psiquiátrica, né? E é o espaço onde o médico vai avaliar e vai dar medicação quando há necessidade para um tratamento específico de uma situação, de uma doença mental ou de uma especificidade da pessoa mesmo. A psicologia é o campo que vai tratar a psique humana por diferentes abordagens psicológicas de vários campos, né, de pesquisa e atuação, tá? Tem uma especialidade, ela tem uma especialidade de atendimento, né, tem uma abordagem mais ampla, né, e a psicanálise é a que vai trabalhar as questões emocionais e as questões inconscientes, né? Aquilo que, eu digo assim, que a gente consegue perceber que é a origem, muitas vezes, de muitas reações emocionais, psicológicas, né? E muitas das vezes das doenças que surgem, psicossomáticas, que às vezes a gente vai perceber que são oriundas, né, de um trauma, às vezes na infância, de uma situação adversa, ou até mesmo não necessariamente de um trauma, mas de uma situação em que aquele indivíduo, em que a pessoa não conseguiu elaborar, né, não conseguiu elaborar de forma correta, não conseguiu processar isso na sua mente e ficou com dificuldades, então, de
de conseguir resolver isso dentro de si, isso foi tomando uma proporção maior, né? Então a psicanálise visa voltar a encontrar esse problema, encontrar essa situação, né? Ver aonde aconteceu e desmanchar esse nozinho lá na mente inconsciente, tá? Para que a pessoa consiga seguir, encaminhar a sua vida de modo mais livre e pleno, né? E aí a gente está agora nesse período, né, Pai Roberto, que a gente se encontra de pandemia. A pandemia ela vem como um desafio para toda a humanidade, mas para a área médica também, porque ainda não se encontrou respostas, né? Não se encontrou a cura, né? A pandemia vem como um desafio para as pessoas que já tinham algum tipo de situação de doença mental ou algum tipo de situação psicoemocional que precisava trabalhar, ou que já estava, ou como depressão, com ansiedade, síndrome do pânico, etc., né? E aí agora as pessoas precisam dar conta disso tudo e de uma privação do espaço, de uma mudança na rotina, de uma mudança nas expectativas, e nem sempre o cérebro humano dá conta dessas mudanças, dessas rupturas, né, de forma tão bruta, né, de forma tão rápida como aconteceram, e principalmente de quais formas, né, que a gente vai fazer o processo de readaptação à nossa vida, né? Porque é um processo de readaptação a esse novo normal que tanto tem se falado, né? Não é uma coisa que a gente espera, crendo em Deus e nos orixás, que não é uma coisa que vai durar para sempre, né? Mas esse novo normal, né? Eu acredito que ele ainda tem um bom tempo aí, um bom processo, né? E a gente vai vendo que as pessoas, a tendência cada vez mais, quando se tem que mudar tão fortemente a rotina, as suas vidas, há um crescente aumento da angústia, porque a angústia, né, que é uma coisa tão natural nossa, ela nos proporciona a possibilidade de inovar, mas ela em exagero, ela nos paralisa, né? Essa coisa do querer uma mudança, né? A angústia de fazer algo, ela é boa porque ela nos movimenta. Vamos lá, vamos fazer, vamos correr atrás, mas ela em exagero, ela nos paralisa, porque ela nos causa medo, insegurança, ela nos causa a paralisação né, que a gente traz, né? O nosso cérebro ele é dividido em 3 partes, né? O cérebro reptiliano lá atrás, né, que pega todas as emoções que a gente já traz, né, da origem mais animal do ser humano mesmo, né? O cérebro límbico que guarda todas as emoções, e o neocórtex, então, que faz toda a articulação consciente das nossas ações e reações. E quando a gente se depara com uma situação tão nova e que nos causa essa situação de e agora, o que eu faço? Tudo é novo, eu não tinha planejado nada disso, né? A gente revive o que os nossos ancestrais viviam lá no tempo das cavernas, que é aquela coisa, tu tá caminhando, daqui a pouco tu te depara com um monstro, com um animal selvagem, então é correr ou atacar, né? Então, e como a gente está vivendo com um animal selvagem, a gente está aí deparado com um monstro que a gente não enxerga, que a gente não sabe onde está, que a gente está sempre, que pode estar em qualquer lugar, a qualquer momento, imagine o quanto isso nos causa o pavor do correr ou lutar. Agora, o que eu faço, né? Então, isso tem trazido muitas pessoas um aumento significativo, né, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, e o quanto é necessário estar pensando, né, de que maneira a gente procurar ajuda, né? Tem muitas equipes de psicólogos, muitas equipes de psicanalistas, né, e até uma rede de psiquiatras também
tem atendimento online, as terapias quem fazia, os psicólogos têm atendido online, os psicanalistas também, né? Eu tenho atendido online, né? Porque o objetivo é a gente também não parar com o atendimento terapêutico, com a análise desses pacientes, justamente para evitar que o dano à saúde mental seja maior, né? E a gente está sempre, a gente cuida da parte espiritual, mas também tem que cuidar, né? Nós somos um todo, né? É espiritual, é físico, material, é a saúde, né? Patológico, é muita coisa, né? O ser humano é uma caixinha maravilhosa de coisas. E eu né, sempre digo assim, mãe, às vezes nós fizemos o tratamento espiritual da pessoa, mas às vezes nós não temos uma ferramenta, aquela, por exemplo, que a senhora tem, a senhora é completa, a pessoa está precisando de uma terapia, né? Sim. Muitas vezes ela precisa do tratamento espiritual, mas ela também precisa de uma terapia, Sim. porque ela tem que, muitas vezes, para colocar aquela angústia, sair daquela situação, ela precisa, às vezes, até do psiquiatra para tomar uma medicação. Né? Muitas vezes ela não volta. E a questão da pandemia, eu vejo assim, ó, que isso foi tudo de repente. Né? Isso realmente desperta uma ansiedade, porque as pessoas vão ficando ansiosas. Ai, quando é que vai terminar, né? Isso aí eu acho que é uma coisa assim, ó, fundamental, ficar esperando quando é que eu vou tirar essa máscara e aquilo vem. Não, mas tô te não, é isso aí. Então, o senhor tem toda a razão, assim, cria-se uma expectativa muito grande por uma cura mágica que a gente sabe que não vai acontecer. Né? Porque se ela fosse acontecer, ela já teria acontecido, claro, né? Uma vacina mágica, isso não vai acontecer assim, tão rápido. Não vai ser dessa forma, porque até agora não se conseguiu isso. E mesmo as coisas que surgiram como possibilidades de cura, mesmo essas ainda estão em estudos para ver se realmente é totalmente eficaz, totalmente eficiente no ser humano, se isso não vai ser uma coisa somente que funcionou nos animais, ou se funcionou apenas num grupo, se não tem a reação adversa, né? Tem um médico pesquisador que disse assim, olha, eu só vou dizer, ele saiu uma reportagem na Organização Mundial da Saúde, e aí ele falava assim, olha, eu só vou dizer que tal vacina ela realmente está aprovada quando eu puder usar ela na minha família, nos meus filhos. Aí eu vou poder dizer, não, realmente essa aí é a vacina. Enquanto eu não tiver total confiança de aplicar nos meus, eu não vou dizer que funciona, que tudo mais. E isso gera toda uma aflição, né? Porque nós estamos em outubro, estamos no final de 2020, a gente passou por algumas experiências, mas nenhuma tão grande e tão incógnita quanto a Covid-19, né? A gente enfrentou H1N1, mas as respostas e elas foram mais rápidas. E além disso, a gente tem um outro fenômeno, né? Que é o fenômeno das mídias sociais, né? O que acontece? Hoje em dia, então as coisas se disseminam muito mais rápido, a informação da doença, a informação da quantidade, a informação do perigo, do que antes, né? Quando teve a H1N1, por exemplo, eu lembro que a gente estava nas escolas e a gente não parou, praticamente não parou, assim, né? A gente tocou com álcool gel, com o que dava e foi uma coisa, assim, bem difícil, porque muitas pessoas pegaram, muitos profissionais da linha de frente, né, tiveram H1N1, mas rapidamente veio a vacina, né? Rapidamente teve uma resposta de tratamento, né? Coisa que a gente não está tendo agora. Então, isso é uma coisa preocupante, né? Primeiro, porque se aumentou muito mais o risco de morte, principalmente para a população idosa e para as pessoas, né, que têm já um histórico de saúde, né, que exige um cuidado maior, como diabéticos, hipertensos, né, cardíacos de um modo geral, né, então isso aumentou o leque de pessoas que correm um risco maior e com isso traz para todos nós esse anseio de querer dar conta, né?
E eu digo assim, olha, já não é fácil para a gente, normalmente, o mundo está muito corrido. Aí o mundo tem que frear bruscamente. Esse frear bruscamente muda a rotina, muda a expectativa, muda uma série de coisas, né? São famílias que antes, algumas mal tinham contato com os filhos, que agora tem que ter os filhos 24 horas por dia dentro de casa e tendo que dar conta disso, né? São pessoas idosas que antes faziam atividades físicas, que iam a clubes, que faziam exercícios, que agora não podem fazer isso, que se sentem presos, né? E aí num período justamente porque qual é a maior angústia do ser humano? A maior angústia que o ser humano mais procura e deseja? A liberdade. Exatamente. A liberdade em todos os sentidos. E aí quando a gente está, né? Eu digo que a gente está no período de revivendo aquele homem das cavernas que não podia porque o inimigo estava ali fora da caverna e tu tinha que ficar dentro da caverna. Ali tu ia ter que dar um jeito. Se tu saísse, né? Assim como ele pode não estar ali, está escondido, né? Quanto menos espera ele pode te pegar, né? Então isso causa muita angústia, isso causa muito estresse, né? Isso causa uma descarga de cortisol no organismo, né? Que gera toda essa adrenalina e que não vai escoar em lugar nenhum, porque a gente também não vai ter muito espaço para isso, né? Por isso que tem se orientado muito para fazer exercícios em casa, para tentar fazer alguma atividade, algum tipo de atividade dentro de casa, né? Seja acompanhar uma live de exercícios físicos, seja cuidar de uma horta, quem tem um pátio, quem tem uma coisa, ou seja, né? Eu ouvia o Dr. Drauzio Varela, né? E tinha uma médica ela era coordenadora da área da saúde no hospital, um grande hospital agora, como eu esqueci o nome, Albert Einstein, tá? E ela falava o seguinte, ela dizia assim, se a gente se mora em apartamento, não tem espaço, tu não tem um pátio, mas abra a janela, olhe para a rua, né? Mas assim, perceba a natureza, porque a natureza, de alguma maneira, e por vários estudos, ela acalma a nossa mente, ela nos traz essa sensação de que nós estamos, de alguma maneira, protegidos e resguardados por uma força maior. Ela não falava isso, mas eu complemento, né? Por uma força maior, ou até mesmo pela sensação de que nós estamos ligados a essa natureza de um modo geral, e estamos né? vivos, né? E estamos vivos, com certeza. Né? Que nem eu digo assim, lá em casa eu gosto eu levanto, eu já abro tudo. Sim. Né? E já vou para o meu exercício físico, na frente da TV, né? Sim. Depois eu vou para a esteira e aí depois que eu vou fazer, né? Porque foi indo, pois eu perdi academia, não posso ir na academia, alguma coisa que nós falamos, a gente tem que fazer, nós não podemos ficar ali, né, estacionado ali, sentado na sala esperando. Eu acho que isso aí desperta mais angústia, desperta a depressão, né? As pessoas chegam um momento que elas não têm mais o que fazer, né? Sim. Sabe? Não tem mais o que fazer. Aí que começa a aparecer as dores, né? As angústias, sim, né? sim. Os cansaços. Mas hoje nós estamos aqui com a mãe Adriana Deschangot, né, psicanalista, né, hoje, né, meus parabéns para a senhora, obrigado, né? obrigado. Então hoje nós temos uma Ialorixá aqui completa, né? Isso que é interessante, né? Quer dizer, ela tem também a ferramenta, né? É isso que eu digo sempre, né? Porque às vezes tem aquelas terapia, né? Às vezes as pessoas vão lá em casa, eu estou fazendo terapia numa casa espiritual. Mas e a formação? Não tem formação. Sim. E às vezes aquela pessoa, mas eu vou e faço e não sai essa coisa de dentro de mim. Bom, se não resolveu com o problema, com a espiritualidade, isso é sinal que já é uma coisa patológica. Sim. Tem que procurar um analista, né? Para que possa ele orientar ou ela orientar se aquela pessoa deve ser encaminhada para um psiquiatra, né? Se vai às vezes não, às vezes a gente
só no atendimento de um psicanalista ou de uma psicóloga, né, ou de uma terapeuta que tenha, né, a ferramenta, aí a gente consegue. Se não, né, é aquilo. E outra coisa também, as pessoas têm vergonha de ir na psicóloga, né? Sim. De ir no psiquiatra, porque acham que estão loucos. Eu, como fui muitos anos, eu fui do Centro de Recrutamento e Seleção na Brigada, e eu trabalhava junto com 12 psicólogas, né? E a gente via, muitas vezes, eu ficava de dar o resultado dos candidatos, e disse, não, mas o meu filho não é louco, o meu filho não... Não, mas acontece que a pessoa não tinha um perfil para aquela profissão, né? Isso não quer dizer, não, isso não quer dizer que seu filho seja louco. Ele não tem o perfil para ser soldado, para ser policial, né? Então as pessoas têm que parar com esse negócio de dizer, e às vezes, até na minha própria casa, quando eu atendo pessoas, eu digo, bom, a senhora está precisando de fazer uma avaliação psiquiatra. Ela fica olhando para mim, né? Mas é que às vezes a pessoa chegou num estágio que há necessidade, muitas vezes, de tomar uma medicação. E até eu digo às vezes assim, ó, mãe, tudo que a senhora está conversando comigo, a senhora pode conversar com a psicóloga. Sim. Porque ela vai ter uma ferramenta para lhe ajudar mais do que eu. Sim. A senhora falar. É bem isso. Que o senhor, não, o que o senhor traz é uma grande verdade, assim. Existe um receio, né, que os profissionais da área da saúde tratam somente loucos, né, que a gente nem usa tanto essa expressão, né. Mas não se trata de... o cérebro humano, ele é uma grandiosidade imensa de coisas. E a gente tem que compreender... Por que a gente fala em empatia, por exemplo, na religião, que é se colocar no lugar do outro? Por quê? Porque às vezes... né, eu sempre dou exemplo de uma família grande, tá? Então, dá um exemplo, né? O casal X teve lá 9 filhos. Todos foram criados do mesmo jeito, com o mesmo carinho, com o mesmo ensinamento, com as mesmas regras. Tudo foi igual. Mas aí tu vai analisar. Um casou, o outro não para com ninguém, o outro está preso, o outro virou doutor, o outro virou advogado, o outro até hoje não sabe o que faz, trabalha um pouco em cada coisa, faz um bico aqui, um bico ali, sabe? O outro é viado, sabe? Essa coisa assim, né? A possibilidade é imensa, por quê? Porque as pessoas são indivíduos. Cada indivíduo tem o seu cérebro, cada indivíduo tem o seu entendimento da vida, a sua compreensão das coisas, e vai adaptar-se a essa sociedade, vai adaptar-se ao mundo conforme a todas as influências que vai receber, sim, e vai tê-las isso como forma positiva ou negativa, dependendo das influências que vão chegar a ele, mas a decisão, né, ela passa pela interpretação que se dá aqui, se dá na mente humana. Como tu interpreta um não da tua mãe, um não do teu pai? Como tu interpreta um xingamento, um castigo do pai e da mãe? É que vai fazer a diferença para o resultado de como depois você vai agir. Se você entender aquilo como um limite, e um limite necessário para a tua vida, porque naquele momento você não pode fazer tal coisa, tá? Se você entender isso, bom, o resultado das tuas ações vão ser um. Se você não compreender e achar que esse pai, essa mãe é severa, é rude, é uma pessoa ruim para você, as ações que tu vai ter decorrente disso vão ser outras. Essa criança, adolescente, até o adulto, né? E isso acontece muito nos terreiros, né? Sim. Porque a gente diz, não faça isso. Eles vão e fazem, né? Tu joga e diz assim, olha, o orixá está dizendo, não é para ti por esse caminho. Pois a pessoa vai e faz. Então, a interpretação ela é individual da pessoa. A pessoa compreende como vai fazer e o que vai fazer. Primeiro, pelo anseio natural de liberdade. Dizer, ninguém me manda, eu faço o que eu quero. Isso é natural de todo ser humano.
A gente aprende, no passar do tempo, a convivência social. Na convivência social, a gente aprende o que a gente, até onde a gente pode ir, até onde não pode ir. A velha regra da liberdade de um termina quando começa do outro, né? Que é para entender os espaços, né? O meu espaço não pode ferir o espaço do outro, né? Assim como do outro não pode ferir o meu, né? A gente tem que a empatia justamente de eu compreender a partir do teu olhar, das tuas vivências, e assim, pô, entendo por quê. Não quer dizer que eu concorde, mas eu entendo o porquê das tuas reações. Então, o cérebro humano, ele é uma coisa fantástica criada, sabe, criada pelo Criador, né? É uma coisa fantástica, porque cada indivíduo vai ter um processamento e vai captar as coisas que vão acontecer na sua vida de uma forma e vai dar respostas no futuro. Porque nada do que acontece conosco, desde o nosso nascimento, infância, adolescência e vida adulta, a gente não vai, de alguma maneira repercutir isso, né? Seja positivo, seja negativo, ou seja simplesmente para relembrar que viveu e que foi algo sem, né? Isso são as memórias. Só que as memórias, elas são emoções que a gente viveu. Por que a gente não lembra, né? O que tu comeu anteontem, a não ser que foi uma comida muito especial, que olha, eu fiz um bolo maravilhoso que o pai Roberto gosta, vou lá levar para ele, e um bolo que e aí ele comeu e disse, nossa, é o bolo que eu gosto, me lembra a infância, porque aí tu já faz ligações com momentos emocionais, e aí, bom, se eu perguntar o que, comi um bolo maravilhoso que a Adriana me levou assim assado, que me lembrou o bolo que a minha afinada avó fazia, né? Então, essas lembranças, essas situações, mas senão a gente não lembra das coisas corriqueiras do dia a dia. A gente lembra de todas as coisas que têm vínculo emocional, ou com o que a gente viveu no passado, ou com a emoção que a gente está vivendo no momento. Por isso que é importante, né, a gente entender que as pessoas que estão, né, todos que estão em isolamento social e que a gente perceber nas nossas famílias, né, que as pessoas estão num sofrimento, que as pessoas não estão legal, que elas mudaram o seu comportamento, que elas estão com uma arritmia cardíaca muitas vezes, uma sudorese, uma dificuldade de dormir. Isso são todos sinais de que essa pessoa está numa crise de estresse, uma crise de ansiedade muito forte, que ela não está dando conta e está estourando no seu corpo. Tá? Porque isso é os sinais físicos da ansiedade, que é o mal do século, né? É o sinal físico, porque o sinal mental tá lá, que está lá na tua cabeça, que é um assunto, um problema que de repente é desse tamanho, mas para ti está desse tamanho e tu não está conseguindo administrar, e cada vez tu mais, né? Eu sempre digo, tu olha de dentro, não olha de fora, né? Porque é importante a gente olhar de fora um problema e olhar de dentro. De dentro vai dizer como que isso me afeta, me dói, e de fora é como eu posso ver quais as saídas desse problema. Porque a gente não pode ver o problema só a partir daquele sofrimento que eu estou passando. Eu tenho, né, que também enxergar uma solução. Exatamente. Né? E aí, quando eu não consigo fazer isso, bom, aí eu preciso de uma psicóloga, de uma psicanalista ou de um psiquiatra para me ajudar a ver de fora o problema e as possíveis saídas daquela situação de sofrimento, daquela situação de angústia, daquela situação estressante, ou até a origem, né, que aí a psicanálise vai muito em busca da origem para desmanchar aonde que começou isso tudo, né? E, por exemplo, da síndrome do pânico, do toque, né, do transtorno obsessivo compulsivo, que é uma coisa muito comum nas pessoas e que às vezes são coisas mínimas que aconteceram, mas a pessoa nem sabe que tem, né? Exatamente. Só vai perceber depois quando aquilo ali já for uma coisa que ela não vai poder controlar. Exatamente. Tem uma coisa, para Roberto, que as pessoas dizem muito, né? E nós que somos pessoas religiosas, a gente ouve muito, né? Eu tenho o dedo podre pro amor. Pessoas... Exatamente. Isso aí, né? Tem o dedo podre. Pessoas que vivem, revivem várias situações amorosas ruins. E aí quando tu vai ver, aí tu joga e diz assim, não, mas o Orixá não diz que tu tem dedo podre pro amor, diz que tu faz escolhas ruins. E a pessoa vai escolhendo assim, olha, pega um relacionamento onde o cara é abusivo,
separa, pega outro que também é abusivo e vai revivendo essas situações e revivendo. E aí a gente faz um trabalho para entender, não adianta, não funciona, porque às vezes é preciso sim que um profissional ajude ela a ver de fora que a questão dos relacionamentos dela não está ligado com o seu dedo que é podre. Que nem eu digo assim, se ele já passou por 4 mulheres, Sim. algo tem. Algo tem, exatamente. Eu sou obrigado a concordar. É verdade. Não é, mas nós temos dá licença, nós temos aqui, ó, essa aqui já sou o pai Juliano do Bará. Ele está fazendo uma ação social, né, para as crianças no dia 12 de outubro, tá? Então ele até viria hoje, mas como não deu agenda, né? Então ele deixou o telefone comigo, que é o 9923 248 23. Quem puder ajudar para que essa ação social saia do papel, né? Ligue para o pai Juliano do Bará, tá? E ajude lá com o que vocês puderem, né? Para esse pai, porque é tão bom quando alguém faz uma ação social, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, né? Que não pode reunir, né? Então levar um pouco de carinho, um pouco de alegria para as crianças sempre é bom, né? E também uma coisa chata, nós tivemos lá a mãe Eva de Alvorada, que teve o seu terreiro, né? Quase queimado tudo, né? Botaram fogo em 2 cabos que pegou na casa, praticamente destruiu todo o terreiro também. Quem puder lá dar uma mão para a mãe Eva, a Eva de Oxalá, de Alvorada, né? Tá? Então, vamos levar a nossa solidariedade a esta mãe, né? E por isso que eu digo, ó, vamos refletir muito. Nós temos 40 e poucos dias para refletir muito, né? Para que não haja. E aí, será que esse incêndio foi criminoso? É mãe Ana de Oxalá. Mãe Ana de Oxalá. Ai, me botaram. Mãe Ana de Oxalá, né? Lá em Alvorada. Será que foi criminoso? Ah, ninguém sabe. Foi uma coisa assim, tinha acabado de ter acabado um batuque, né? Então, né, vamos. E aí, qual é que foi lá dar uma mão para a mãe? Aí eu vim naquela história, né? Cadê, né? As autoridades, né? Para ir lá saber o que a mãe Ana precisa, né? Então aí, ó, povo de Alvorada, né? Vamos lá visitar a mãe Ana de Oxalá, tá? Pois não, professor? Na minha bênção, a minha mãe de santo, né? Mãe Ângela de Iemanjá, de Gravataí, minha madrinha, mãe Cirlei de Ogum, né? Aos mais velhos, aos mais novos, saudar aqui a Adriana, né? Contribuído muito com o programa, com o povo de Axé, como é importante o pai Roberto, o Fábio aqui, né? Sempre nos auxiliando aqui, nos orientando, a Metropolitana Web, né, pai Roberto? Dizer que o programa Voz do Axé hoje recebe aqui, né, a professora Adriana Souza, né, que eu conheço também há bastante tempo, tem um belo trabalho, já passou pela Secretaria de Educação, pela Secretaria de Direitos Humanos, né? Diretora de escola, né? Então tem uma bela caminhada e contribui bastante. E eu como professor também, né, Adriana? Colega teu, né, irmão de Axé também, né? Esse assunto é muito importante hoje, tanto nos terreiros, né, porque praticamente as terreiras pararam com as suas atividades, quanto para a escola também, todos os ouvintes, né? Dizer que vocês aqui, eu tenho o telefone da Adriana aqui, né? O WhatsApp dela, que é 996906079. WhatsApp, vou repetir, 51999690679. Ela também está no Instagram, Adriana Souza, né? PP5, né? Isso, também no Facebook lá, né? Tem o Gmail dela, depois a gente pode colocar ali, né, pai Roberto, também. Atendimento terapêutico, né? Terapias integradas, alternativas, terapia psicanalítica, terapia holística, psicoterapia, entre outras coisas aqui, né? Então é importante uma equipe ali toda à disposição, e esse momento a gente precisa muito disso, né? A gente fica feliz por tu estar aqui
E também a gente pensa que nós estamos passando por um momento, agora 40, 50 dias, né? Enfim, de um processo que nós estamos trabalhando aí, enfim, o universo, o mundo, a gente tem que cuidar muitas palavras, né? De um processo aí de transformação nos municípios, né, Pai Roberto? E que nós precisamos pensar e nós precisamos ter pessoas que se preocupem com o axé, que se preocupem com a questão mental das pessoas, né? E que governos que precisam investir nisso. Uma sala de aula, uma escola, ela mudou e ela precisa de profissionais e equipes, né, para tratar. Porque muitas vezes nós temos nas escolas, eu falo sempre isso, eu falo para o Roberto, nós temos muitas crianças que precisam de tratamento. E às vezes nós temos nas escolas uma orientadora e às vezes nós não temos nenhuma orientadora, né? Mandar um abraço lá para a Miriane, da Lomba Tarumã de Oxum, né? E dizer isso, mãe Adriana, né? Que eu tenho muita preocupação, porque hoje as escolas estão travadas. As escolas hoje, elas são a direção, os alunos, uma sala de aula. Não se investe. E muitas crianças poderiam ser tratadas, poderiam ter uma oportunidade se o Estado, o município, investisse nisso. Antigamente, eu estudei no Isabel de Espanha, né, mãe Adriana? E eu tinha dentista, tinha psicóloga. Hoje nós não temos nada, né? É verdade. E muitos políticos, né, que estão se apresentando, eles falam muito em educação, escola bonita. Mas eles não estão pensando nisso que tu vem falar aqui para nós. Eu estava acompanhando aqui, Pai Roberto, as falas, o pessoal tudo gostando, dizendo, eu precisava ouvir isso, eu precisava essa palavra de conforto, né? E dizer para os nossos representantes, eu com o meu CPF, que eu sempre digo, né? O meu CPF, não no programa, mas eu falo como o meu CPF, que vocês têm que ter, pessoal, muita discernimento para perceber nessa transformação que está para ocorrer em 45 dias, que as pessoas têm que investir na questão mental. Né? Podemos ter saúde, podemos ter isso, mas investimento, políticas públicas para as escolas, para os terreiros, né? E não faz de conta. O nosso povo já está cansado de migalhas. O nosso povo já está cansado de bibi. A gente precisa de valorização, como a professora Adriana. Por que numa Secretaria de Educação ou do município não tenha um setor ligado a isso para tratar? Porque muitas vezes uma criança, eu falo criança, mas tem jovens, né? Até professor, ele está travado. E aí o governo vem falar em educação socioemocional, né? Mas, de fato, ele não propicia profissionais, que nem a professora Adriana aqui, que tem uma bela caminhada, uma bela história e está contribuindo aí. E nós precisamos que esses governos valorizem. Porque nós temos na Secretaria de Educação quadros assim, né, Adriana? Sim. E queria que tu fizesse eu sei que o programa está acabando, né, para Roberto, mas que tu falasse assim, um pouquinho assim, para os professores, uma palavra de conforto para o professor, tem até colegas meus acompanhando na minha escola, né, Adonis dos Santos. O que hoje tu percebe em relação aos profissionais da educação que estão sofrendo muito neste momento? Bom essa fala tua. Eu acho que antes de falar aos colegas, eu realmente também tenho que aproveitar e dizer, nós temos a possibilidade do voto, é ainda uma ferramenta importantíssima para todo cidadão que quer uma mudança, né? Porque não adianta reclamar se a única ferramenta, ou a ferramenta mais importante, não a única, mas a mais significativa que temos para a mudança na nossa sociedade, no nosso município, é o voto, e a gente desperdiçar e não minimamente ir atrás daqueles candidatos, saber assim, o histórico de cada candidato, porque tem pessoas que surgiram agora e surgiram com um boom midiático muito grande, mas que não tem uma caminhada de preocupação social mesmo com a população.
E tem pessoas que sim, olha, que vêm trabalhando muito, que muitos até nem queriam entrar para a política, mas entram sentindo o desafio, a necessidade de fazer mais pelas suas comunidades. Então é importante a gente ter esse olhar. E aos colegas professores, né, nós estamos realmente num período muito delicado para a classe, né? Nós estamos vindo de vários anos onde os professores são profissionais que cada vez mais estão sendo rebaixados, né? A verdade é essa, né? E cada vez mais sobrecarregados de coisas, para que a gente não possa inovar, né? Porque cada vez eu observo mais que a gente tem tanta burocracia para fazer nas escolas e tem pouco tempo para dar conta da vida dos nossos alunos. É uma sociedade que está adoecida porque o excesso das redes sociais, as redes sociais agregaram muita coisa. Mas a gente tem que se dar conta que os nossos alunos, os nossos filhos, cada vez mais estão se perdendo nessa coisa toda de redes sociais, né? E cada vez os vínculos afetivos, emocionais, os valores, fraternidade, humildade, né? Valores de empatia, isso não existe mais, né? Porque tu pode tudo na internet, então tu pode xingar, tu pode desqualificar uma pessoa sem saber a história dela, sem saber nada dela, né? É uma coisa muito triste. E os professores estão nessa linha de frente de um enfrentamento de uma sociedade doentia. Cai para as nossas mãos a necessidade, quando conveniente, a mudança está nas nossas mãos. Quando conveniente. Quando não é conveniente, nós somos culpabilizados. Tá? Somos culpabilizados por um processo doentio social que acaba sendo dito como, muitas vezes, que a culpa é do professor, que não está dando a qualificação correta para os alunos, ou não está se qualificando, ou não isso ou não aquilo. Nós estamos atendendo, né, tem falas horrorosas, agora inclusive uma do ministro, horrível, né, sem noção nenhuma de base. Né? Sem noção de base, tá? De base mesmo lá da escola, de quem conviveu, de quem sabe como é que funciona. Todos os professores estão vivendo um momento altamente angustiante, porque essas aulas online, tem pais que nos procuram sábado, domingo, né? Eu já recebi demanda no domingo às 11 da noite. Sabe, é tipo assim, eu já acompanhei grupos de colegas de professores, dos pais questionando coisas, e a professora com toda a educação dizendo, bom, no momento eu não estou respondendo porque eu estou jantando com a minha família. Depois que eu terminar de jantar, eu vou tentar lhe responder, senão amanhã, se possível, eu lhe respondo. Então, é o fim. E é uma angústia porque é uma cobrança, e cada vez mais a parte da secretaria. Então, meus colegas, eu digo que eu estou com vocês à disposição, eu me coloquei à disposição até para alguns colegas que precisassem de acompanhamento, de um atendimento, porque eu entendo o quanto nós estamos, enquanto os profissionais da área da saúde estão na linha de frente, né, contra o Covid, nós estamos na linha de frente de uma sociedade doentia que muitas vezes nos culpabiliza por uma mudança social que ela não depende exclusivamente de nós. Né? Ela simplesmente passa por nós, e do jeito que tem nos amarrado, muitas vezes a gente não consegue nem passar por aquilo que a gente tem como ideal de educação libertária, né? Muitas vezes passa por uma burocracia que a gente tem que seguir, tá? Acho que é isso. Mas então, né, mãe, então a senhora está convidada para vir numa próxima. Obrigada, né? A senhora venho com gosto sempre. Veja a sua agenda, aí a senhora me avisa, né, que é um assunto muito interessante no momento, e também por uma profissional, né, que tem essa ferramenta, né, agora eu falo ferramenta, né, para nos ajudar, para nos orientar neste momento que é muito importante. É aquilo que eu sempre estou dizendo, o programa Voz do Axé não é só um programa para jogar buzo, não. É um programa, né, que tem um diferencial, que é para trazer ajuda para o nosso povo, né? Assim, orientação, né? E isso faz parte da orientação, porque muitas vezes eu preciso de uma psicóloga, eu preciso
de uma orientação e não sei como. Infelizmente, o nosso povo ainda é assim, né? E não sabe como lidar. Que nem eu digo às vezes para os problemas lá que me aparecem. Você tem que aprender a lidar. Hoje nós temos que aprender. Até tem um casal de filho meu que diz assim, a gente está lá agora assim, aí vamos que o pai falou, que a gente tem que aprender a lidar. Exatamente, neste momento nós precisamos lidar com todos os nossos problemas. Mas, mãe, eu quero lhe agradecer mais uma vez, né, pela sua presença e dizer que os programas estão sempre à sua disposição. E quero agradecer também aos ouvintes, aqueles que estão assistindo, né, e mandar o meu agô para todos, né, e dizer que sábado, às 18h30, eu vou fazer uma live, mas aí é Pai Roberto, o cidadão viamonense. Eu estou assim agora, né? Até chegar. Cidadão viamonense, né? E quem não assistiu o programa, que não conseguiu assistir, pode assistir depois lá. Eu vou colocar o vídeo lá no Facebook, né? E também fica gravado lá na Rádio Metropolitana, tá? Um abraço, o meu agô, e vem aí qual é o Os professores estão vivendo um momento vem aí. altamente angustiante. Isso Mandar um mesmo. beijo para Essas meus aulas filhos que estão me online. acompanhando, tá? Isso. Um beijo para eles. Tá, o meu agô a todos eles. E vem aí o programa Via Mão que dá certo. Um abraço a todos. Ai, Deus. Já acompanhei grupos de colegas de professores, os pais questionando coisas, e a professora com toda a educação dizendo, bom, no momento eu não estou respondendo porque eu estou jantando com a minha família. Depois que eu terminar de jantar, eu